Estamos aqui na casa, né, dos nossos irmãos Nauralécio e Hermínia para estar aprendendo um pouco mais da história da Igreja Metodista do Retiro. Irmão, conta um pouquinho para a gente, né, da sua participação na Igreja Metodista do Retiro. Bom, eu tenho que dizer para os irmãos que eu vindo de Massamará, município de Vassouras, eu era da igreja Casa de Oração lá. Então eu vim daqui em 53, né, e como já era um cristão, eu corri 4 igrejas, visitei 4 igrejas, né? Então, a igreja presbiteriana, a metodista, a Assembleia de Deus e a... Então, eu me simpatizei pela igreja metodista. E o pastor que estava dirigindo esse trabalho era o Paminandas Moura. Era um homem muito trabalhador, trabalhava muito no serviço do Senhor, muito amoroso, né? E depois ele saiu, foi para, acho que bispo, né? E veio o Francisco Teodoro, ele, a esposa e um casal de filhos, né? Que era um homem muito trabalhador também, muito amoroso. Era um homem que, por exemplo, se faltasse um membro aos domingos, ele, segunda-feira, ele estava visitando aquele amor que ele tinha pelas suas ovelhas. E também assisti também à inauguração da pedra fundamental aqui do Retiro, que foi a primeira igreja metodista que entrou aqui, né? Fiz parte, né, nela também, e aqui nós sempre viajava, cantava no coro, fazia parte da mocidade. Então foi um trabalho que me agradou muito e graças a Deus tive 3 anos aqui solteiro, né? Depois me casei, né? E formamos o trabalho da casa de oração aqui na casa de meu primo, né? E graças a Deus hoje nós temos diversos trabalhos, né? Como em Piaba, Santa Rosa, como Santo Agostinho, né? Temos Divinéia, temos diversos trabalhos na casa de oração. E também tenho que dizer para os irmãos que é uma igreja muito amorosa, que é a igreja metodista, que eu fiz parte, deixei sempre saudade, né? Porque a gente tinha todo o privilégio lá, né? De trabalhar com os irmãos e aprender, né? Então eu quero deixar esse relatório aos irmãos e agradeço pela preferência dos irmãos que têm vindo aqui para fazer alguma pesquisa sobre o que aconteceu comigo. Amém. Nossa irmã Hermínia, né, também vai estar contando para a gente um pouquinho, né, da sua participação na igreja. Eu já sou membro da igreja cristã Casa de Oração da Bela Vista. Eu vim para aqui quando eu não conhecia família ninguém nenhuma aqui, não tinha ninguém conhecido. Aí logo para amizade com uma irmã da igreja metodista, que é o Elo, o marido dela. Então eu acompanhava sempre eles para a igreja. O Léo estava trabalhando, eu ia com eles. Frequentei escola dominical, reunião à noite. Todos os trabalhos durante a semana, eu sempre estava eu ali firme com o Juvenal, a Francisquinha, nós estávamos todos ali. Nós frequentei o Conjunto Coral há muito tempo. Eu fazia parte ali do soprano, então nós estávamos sempre frequentes, era uma igrejinha muito pequenininha, eu achava até bonitinha a igrejinha, que eu estava imitando a nossa mesmo, então não deu diferença nenhuma para a gente frequentar essa igreja, porque todos o jeito da igreja era a mesma da nossa, da Casa de Oração. Então eu me dei bem ali com os irmãos, ali a igreja foi crescendo, foram aumentando os membros da igreja, a igreja derrubaram aquela pequenininha que tinha, tornaram fazer outra, tornaram derrubar ela, então nós estamos hoje vendo a igreja que está. E eu agora, nós frequentando o Conjunto Coral, como eu frequentei, o Francisco Adão aqui era o presidente do Conjunto Coral. Aí nós ensaiava aqui, ensaiava lá. E ele disse assim, não, agora você vai ter que escolher, ou você fica lá com os Irmãos Unidos, ou você fica aqui, você vê. Eu falei, seu Adão, então agora o senhor me apertou, eu acho que eu vou ficar lá na nossa então. Disse assim, então tá nas suas mãos. Aí eu frequentei, disse assim, não vou brigar com você, não estou falando nada por mal, é porque você não pode ficar em 2 igrejas. Falei, então eu vou ficar lá. Aí eu falei, para cá nós estamos até hoje. Graças a Deus, os trabalhos estão indo bem aqui, lá também eu tenho certeza que tá, que agora tem muito tempo que eu quase não vou lá, mas eu sei que a igreja está bem. Só isso. Muito obrigada. Irmão, tem mais alguma coisa para acrescentar, para deixar, né, para as pessoas que futuramente estarão, né, assistindo e conhecendo essa história? Bom, eu tenho que dizer para os irmãos que o trabalho de Deus, ele é importante quando há união, né? É como diz o salmista, ou com bom ou com suave, com os irmãos, reunião, né?
E o que eu tenho a dizer mais é que os irmãos da Igreja Metodista são muito amorosos, tratam a hora, cumprem aquela hora, isso eu tenho a dizer também, né? Então é um trabalho que a gente sempre está junto. Nós tínhamos o Zé Paiva, que era o maestro, que era um rapaz muito esforçado também. Tinha o Eloy, que esse tempo o Eloy também era da Igreja Metodista, né? São Monção, né? O teu avô, que era o Natanael, né? Que era um homem muito amoroso também, gostava muito de cantar música, né? Então a igreja sempre, né? Eu sinto até hoje, nós sempre convidávamos ele para vir fazer o trabalho, um coral aqui no dia de quando nós tínhamos festa, né? Ele sempre estava pronto para trazer o coral para ajudar a gente aqui. Então, essas são as minhas, a hora que eu dou aos irmãos da Igreja Metodista do Retiro e da Paulo Frontin, né? Porque ela começou na Paulo Frontin, né? Só isso. E apesar dos irmãos, né, não estarem hoje como membros da Igreja Metodista do Retiro, nós agradecemos a participação desses irmãos e queremos dizer, né, aos nossos irmãos que, como Igreja Metodista do Retiro, nós amamos muito vocês, né, porque vocês também ajudaram a construir parte da nossa história. Em uma tarde de domingo do mês de julho do ano de 1953, chegava aqui no bairro Retiro um grupo de pessoas que passariam a fazer parte da história religiosa deste bairro. Sob o pastorado do reverendo Epaminondas Moura e a responsabilidade do Departamento de Missões da Igreja Metodista Central de Volta Redonda, aconteceu aqui, no cruzamento dessas ruas, Avenida Manuel Garani, antiga Rua São Domingos, e Avenida Antônio da antiga Avenida Cafezal, a partir das 15 horas, um culto ao ar livre. Para auxílio e a divulgação do culto, eles contavam com uma caminhoneta equipada para propaganda, a qual eles chamavam de capela ambulante. Aquela tarde foi maravilhosa, uma bênção, na vida de todos aqueles que aqui compareceram, enfrentando chuva e lama. Para aqueles irmãos, não existia a frase não podemos, mas sim, tudo posso em Cristo que me fortalece. Por isso, homens, mulheres, jovens e até crianças estavam ali para testemunhar as maravilhas de Deus. E nós estamos aqui com a irmã Arlete, que vai contar um pouquinho do que aconteceu naquela tarde, pois ela estava presente. Eu agradeço a Deus, né, por estar naquele dia, aqui nessa esquina, né, na Capela Ambulante, com os irmãos que tinham o coração voltado, né, para missões, para pregar a palavra de Deus. Aqui nós paramos, né, com a Capela Ambulante e foi lida a palavra de Deus e foi feito também o convite para as pessoas que quisessem comparecer à igreja, né? E então, aqui estava o nosso irmão Rubens, né, que ouviu aquele culto, né, e viu a disposição dos irmãos e imediatamente ele ofereceu. A minha casa é pequena, mas se os irmãos quiserem iniciar um trabalho lá, a minha casa estará sempre às ordens. Então, a comissão aceitou. E logo foi dados os andamentos, né, para que iniciasse ali na casa dele o trabalho de escola dominical. Muito obrigada, irmã Arlete. E como a irmã Arlete disse, ouvindo a voz de Deus, os irmãos Rubens Mendes e a esposa Guiomar, naquela tarde, com a disposição da igreja, à sua residência, que ficava aqui perto. Vamos até lá? A residência dos nossos irmãos Rubens e Guiomar ficava situada nesta esquina, na esquina da rua Reverendo Israel Vieira Ferreira, antiga Limoeiro, com a Avenida Manuel Garani, antiga São Domingo. E foi aqui que na quarta-feira seguinte se realizou o primeiro culto ao ar livre. Aos nossos... Eu peguei no ar livre. A residência dos nossos irmãos Rubens e Guiomar ficava situada nesta esquina, na rua Reverendo Israel Vieira Ferreira. Vou voltar? A residência dos nossos irmãos Rubens e Guiomar ficava situada nesta esquina, na rua Reverendo Israel Vieira Ferreira, Avenida Limoeiro, com a Avenida Manuel Garani, antiga São Domingo. E foi aqui que na quarta-feira seguinte se realizou o primeiro culto no lar pelos nossos irmãos, e tendo seguimento todas as quartas-feiras seguintes. E nós estamos aqui com o irmão Rubens e com um dos filhos dele, que vai contar um pouquinho de como foi o trabalho
naquela época. Eu estou ruim para conversar, mas foi realizado o trabalho a primeira quarta-feira, né? Para provar isso, eu digo que foi dirigido o trabalho pelo senhor Jovelino Miguel e continua sempre. E aqui ficou, até que fomos obrigados a tirar o trabalho daqui de casa, transferindo para a casa do Suadão, porque a casa era pequena e não deu para ter o pessoal dentro de casa, então foi a razão de levar para a casa do Suadão. Ali nós ficamos até uns 6 meses mais ou menos, e foi transferido o trabalho para a casa do Suadão, até que dali nós conseguimos arrumar o terreno e fazer a casa, mudando o trabalho para a igreja. Daí não sei o que mais vou falar. Onde é a igreja atual hoje, né? Irmão Silas, o que o senhor pode nos contar sobre aquela época, sobre o trabalho que existia na casa do pai do senhor, no caso? Eu era muito criança na época, mas ainda me lembro com muita clareza quando os irmãos vinham lá de fora tentando implantar um ponto de pregação aqui no Retiro. E lembro também que nós saíamos no caminhão do Suadão, o Suadão cedia o caminhão, a gente saía cantando muitos corinhos que eu aprendia na minha infância, que até hoje, de vez em quando eu sinto saudade, canto para alguns irmãos quando a gente está numa rodinha, lembrando de alguns corinhos que ajudavam a gente naquela caminhada, naquele caminhão e terra empoeirada. Algumas coisas que eu lembro daquela época. Depois nós fomos lá para a Avenida Maranhão e lá nós acompanhamos durante algum tempo. Obrigada. Havendo o irmão Adão José adquirido um lote e construído a sua residência próximo da casa do irmão Rubens, no final da Avenida Manuel Garani, reuniu-se então com o pastor e o irmão Paulo Boaventura Santana para juntos estudarem a possibilidade de se abrir um ponto de pregação no bairro Retiro, já que muitos irmãos filiados à Igreja Metodista Central residiam neste bairro. De posse da relação desses irmãos, o irmão Adão e o irmão Paulo Boaventura saíram em visitação desses irmãos e todos concordaram com a criação do trabalho no bairro. Pode pôr mais para cima, Barra. E como a casa do irmão Rubens já não estava comportando o número de pessoas que estavam aderindo-se ao trabalho, no dia 27 de nove de 1953, o reverendo Epaminondas Moura inaugurou na casa do nosso irmão Adão José Soares o ponto de pregação do Retiro, sob a responsabilidade de Paulo Boaventura Santana, apoiado pelos irmãos Jovelino Miguel e Juscelino Monção. E aqui estamos, na casa construída pelo nosso irmão Adão, casa que até hoje conserva a sua arquitetura original. Aqui também deu-se início à escola dominical no horário de 15 horas, onde se ocupavam os cômodos da casa, como sala, os quartos, para as salas de estudo para as classes de jovens, adultos e crianças. E aqui nós temos também pessoas que fizeram parte daquela época. Temos uma irmã que foi professora da escola dominical e ela vai estar nos contando um pouco daquela época.
com muita saudade que a gente relembra daquela época tão boa, tão gostosa, em que nós reunimos aqui, sendo eu professora das crianças, e um fato que me lembra muito é de uma menina que sempre fazia oração. Até hoje eu me lembro, ela sempre fazia oração de joelho e pedia a Deus para que essa igreja crescesse. Realmente, hoje essa igreja é uma igreja grande, linda, e estão ainda hoje trabalhando para evangelização, continuação desse bairro. E temos aqui também, né, um dos Adão. E ele vai estar, né, lembrando um pouquinho também da história do pai dele. Como foi nosso irmão Elias vai estar falando com a gente. Seguinte, na época, nós não tinha nada aqui no Retiro, entendeu? Então meu pai levava o pessoal no caminhão lá para a igreja central. Então não era sempre que podia levar, porque às vezes chovia, a estrada aqui era ruim, entendeu? Então às vezes a reunião era aqui em casa porque não tinha condições de levar no caminhão lá para fora. E foi aí que nasceu a igrejinha aqui na igreja. Temos também a nossa irmã Arlete, né, que também fez parte desta época, que vinha também aqui, né, participar do trabalho aqui na casa do nosso irmão Adão. Nós vínhamos para a escola dominical e tempo de chuva a gente já vinha preparada, né? Porque lá na esquina onde tem um barzinho, a gente tirava o sapato, entrava na lama, chegava na casa do seu Rubens, a gente calçava o sapato, assistia a escola dominical, depois voltava de novo enfrentando a lama, chegava lá no barzinho, né? A gente lavava os pés, calçava o sapato e entrava na capela ambulante. Então aqui era uma rua que dava muito barro, uma rua muito difícil, mas a gente sempre venceu a chuva, o barro, o sol e vencemos, né? Porque hoje nós temos a vitória, que é a Igreja do Retiro. Um irmão, né, que também sabe bastante, né, da história, né, do início da Igreja Metodista do Retiro, que está aqui hoje, né, podendo participar conosco e dar essa contribuição, né, conosco para a história da igreja. Nosso irmão Paulo. Pois é, eu chegava por aqui no ano de 1955 e em busca de trabalho, sabe? E por ironia do destino, meu primeiro trabalho aqui foi na construção da Igreja Metodista do Retiro. Então ali trabalhava eu, Albertino, Santos Machado, e o dirigente era o nosso irmão, como é que chama? O Monteiro? Não, Samuel Monteiro, é que dirigia o trabalho. E ali começamos a igreja, construindo ali, mas já funcionando, como foi afirmado aqui, a história da igreja aqui na casa do Soadão, sabe? E nós continuamos trabalhando, trabalhei até o final da construção, né? No final ficou o Albertino e eu, o pessoal foi dispensado e nós ficamos até o final da igreja. E ali aconteceu um fato muito importante, né, na minha vida, que até hoje prevalece. Desculpa a emoção, porque eu me emociono ainda quando falo, né? Aqui eu encontrei com Deus, meu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e que eu aceitei, conheci e aceitei, e estamos nessa caminhada até hoje. Também saindo um pouco fora da história da igreja, que faz parte da história da igreja também, né? Aqui eu conheci minha noiva, né, a Emilce, e casamos há 38 anos e sempre estamos aqui. Meu sogro, a minha sogra fazia parte também da igreja, Paulo Santana, João Santana, e era esse grupo que ainda prevalece por aqui até hoje. E é um pouco que eu sei da história daqui. Na história atual, pouco eu conheço quase nada, porque vivi fora daqui, fui-se embora, né? Fui viver em outras terras, mas foi muito bom, muito. Era uma igreja boa, agradável e que era muito abençoada pelo Senhor. Ela crescia
dia após dia, e aqueles irmãos ali prevaleceram até hoje, como ainda temos as irmãs aqui ao lado, que fazia parte também com a gente aqui, nosso irmão Jovelino, quantas vezes pregou aqui na nossa igreja, sabe? E eu fico feliz em poder fornecer essas informações, porque foram valiosas para a igreja, valiosa para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que aqui implantou, e muitas almas foram salvas aqui. Eu agradeço a Deus por isso e agradeço também por poder fornecer essas informações. Agradecemos, né, esses irmãos também. Mais alguma palavra? Nossa irmã Zizi, né, conosco também, que participou lá da nossa igreja. Tem alguma coisa a contribuir? Contribuir com a minha conversão na igreja metodista, né? No ano do pastor Joaquim Brito. Aí foi nesse ano que o pastor fazia parte da igreja que eu me converti no ano de 78. Eu estou feliz porque esse Jesus que eu conheci, né, foi um Jesus maravilhoso, e através da igreja metodista, da palavra do Suadão, né, que ele sempre pregava para mim. Então, eu era uma pessoa rebelde na época, né, e como Deus falou comigo através do testemunho do irmão Adão, hoje eu sou a herança do Senhor, né, uma serva diante de Deus. E aprendi muito na igreja metodista, na escola dominical, o que Deus, que eu até hoje eu agradeço a igreja metodista por ter aprendido com ela nas escolas dominicais. Amém? E essas, né, são heranças que ficam para a gente e ficarão para o futuro. Vai, né? Só com ela, não, vai logo. Como é que vai ser? Depois pegar o trecho e colocar no... Ainda no ano de 56. E estamos aqui com a professora... Estamos aqui com a presença, né, de uma das professoras da época, né, da escola dominical. Uma pessoa que foi professora da classe de crianças. Meu nome é Heroína Cândida Quintino. Fui professora da escola dominical no início aqui na casa do senhor Adão. Não, tem fatos muito importantes que eu me lembro da garota da oração que ela sempre fazia e também no dia em que a capela atolou aqui na lama e nós viemos todos sujos, mas mesmo assim ninguém ficou triste. Viemos, fizemos a escola dominical, trabalhamos e o evangelho e até hoje a igreja metodista cresceu e hoje é uma linda igreja. Deus já havia separado o terreno para que ali fosse erguido o seu templo e
durante 2 anos como congregação da Igreja Metodista Central, a pedido do irmão Paulo Boaventura Santana, o concílio paroquial presidido pelo reverendo Carlos de Abreu Godinho aprovou. Após funcionar durante 2 anos como congregação da Igreja Metodista Central, a pedido do irmão Paulo Boaventura Santana, o concílio paroquial, presidido pelo reverendo Carlos Abreu Godinho, aprova a organização da Igreja Metodista no bairro do Retiro, que a partir do dia 27 de abril de 1955, a congregação de Retiro, até então subordinada à Igreja Metodista Central, passou a ter vida autônoma, tornando-se a Igreja Metodista do Retiro. E o pastor da Igreja Metodista do Retiro ficou sendo o reverendo José Rui Rodrigues de Almeida. No dia 8 de maio de 1955, reuniu-se a Igreja Metodista do Retiro em sua primeira assembleia para a escolha dos seus oficiais. A consagração do templo se deu no dia 29 de maio de 1955, com uma grande festa e a presença de vários. É melhor que a gente fique solteiro. Agora, quando eu solteiro, é melhor que ficar do que ficar casando. Tô certo ou não é, Tio? Eu não vou casar. Deus não quer casar. Irmão Joel, que vai contar um pouquinho de como foi a aquisição do terreno desta igreja. Eu trabalhei com o irmão Ulisses Barroso quando foi adquirido esse terreno, e ele estava fazendo uma campanha lá para o Lar Carlota Pereira Louro, quando começou o Lar Carlota Pereira Louro, e ele foi lá no Sávio Gama para pedir uma ajuda. Ele falou assim: eu não tenho dinheiro, um lote você vende e apura o dinheiro lá para o Carlota Pereira Louro. A Igreja Metodista Central, tendo aqui um ponto de pregação no Retiro, então comprou o terreno, deixou o terreno para a igreja, para construir a igreja, futura igreja. O que mais? Nós agradecemos a participação do senhor para esse documentário. Só. Com o irmão Joel, que vai nos contar um pouquinho de como foi a aquisição do terreno desta igreja. Eu trabalhei com o senhor Ulisses Barroso há muitos anos, e quando foi adquirido esse terreno, ele veio fazer uma campanha para o Lar Carlota Pereira Louro, para angariar fundos para construir lá, e depois ele foi ao Dr. Sávio Gama para conseguir uma ajuda. Aí o Sávio Gama disse que não tinha dinheiro, mas podia dar um lote para ele vender e apurar o dinheiro. E a Igreja Central, tendo uma pregação no Retiro, deu o dinheiro para o Carlota Pereira Louro e ficou com o terreno para construir a futura igreja do Retiro. Nós agradecemos a participação do senhor e obrigada. Aqui com o irmão Joel, atualmente membro da Igreja Metodista Central, e ele vai nos contar um pouquinho de como foi a aquisição do terreno desta igreja. Eu trabalhei com o senhor Ulisses Barroso, que era membro da Igreja Central, e ele fazendo campanha para o Carlota Pereira Louro, para conseguir fundos para a construção do Carlota Pereira Louro, ele veio ao Dr. Sávio Gama para conseguir um recurso para lá, e o Dr. Sávio Gamas falou que não tinha dinheiro, mas podia dar um terreno para vender e conseguir os fundos lá para ajudar lá no Carlota Pereira Louro. Nós agradecemos a participação do senhor, que está colaborando com esse documentário. Nós estamos aqui com o irmão Joel, atualmente membro da Igreja Metodista Central, e ele vai nos contar um pouquinho de como foi a aquisição do terreno desta igreja. Eu trabalhei com o senhor Ulisses Barroso, era muito amigo dele, e ele estava fazendo campanha para conseguir fundos para o Carlota Pereira Louro, e ele veio ao Dr. Sávio Gama para conseguir uma ajuda, e o Dr. Sávio Gama disse que não tinha dinheiro na hora, mas que podia dar um lote para eles vender e apurar o dinheiro para o Carlota Pereira Louro. Então a Igreja Metodista Central comprou o terreno, que deu o dinheiro lá para o Carlota Pereira Louro, e ficou com o terreno para construir
a igreja aqui que já tinha um ponto de pregação pertencente à Igreja Metodista. Nós agradecemos a presença do senhor. Eu não sei se ficou pior agora. E com o irmão Joel, atual da Igreja Metodista Central, e ele vai nos contar um pouquinho de como foi a aquisição do terreno desta igreja. Eu fui muito amigo do Ulisses Barroso, que era membro da Igreja Central. Eu também fui membro da Igreja Central, sou membro da Igreja Central desde 44. E ele estava fazendo campanha para adquirir fundos para Carlota Pereira Louro. Ele então veio ao Dr. Sávio Gama para conseguir uma ajuda. E o Dr. Sávio Gamas falou que no momento não tinha dinheiro, mas que daria esse lote para que vendesse e apurasse o dinheiro lá para o Carlota Pereira Louro. Então a Igreja Central, tendo um ponto de pregação no Retiro, resolveu comprar o terreno para construir a futura Igreja do Retiro. Nós agradecemos a participação do senhor. Agora melhorou um pouco. Irmão Joel, atualmente membro da Igreja Metodista Central, e ele vai nos contar um pouquinho de como foi a aquisição da igreja. Eu fui muito amigo do Ulisses Barroso, e ele era membro da Igreja Metodista Central. E ele fez uma campanha para o Carlota Pereira Louro, e veio o Dr. Sávio Gama para conseguir recurso para o Carlota Pereira Louro. E o Dr. Sávio Gama disse que dinheiro no momento não tinha, que então ele doava esse terreno para que vendesse e apurasse o dinheiro para o Carlota Pereira Louro. Então a Igreja Central, tendo um ponto de pregação no Retiro, comprou o terreno para construir a futura Igreja do Retiro. Nós agradecemos a participação do irmão aqui que está colaborando para este documentário. Graças a Deus, a obra ia crescendo, o ponto missionário passou a ser uma pequena congregação. As mãos de Deus já estavam sobre aquele bairro muito antes que os irmãos imaginassem. Até mesmo que fosse realizado o primeiro culto nas casas no bairro, Deus já havia separado um terreno para que ali fosse erguido o seu templo, a sua morada. Um lugar onde o homem pensou em construir uma escola e até mesmo um asilo, mas Deus já havia preparado aquele lugar, aquela terra, tocando no coração do então prefeito Sávio de Almeida Gama, o qual no dia 12 de agosto de 1952 havia feito uma doação de um terreno com extensão de 7.114,5 metros quadrados, aqui na Avenida Maranhão, lote de número 731, no bairro Retiro, à Associação da Igreja Metodista. E foi aqui que, em abril de 1954, começaram as obras para a construção da pequena congregação. Após funcionar 2 anos como congregação da Igreja Metodista Central, a pedido do irmão Boaventura Santana, o concílio paroquial, presidido pelo reverendo Carlos de Abreu Godinho, aprovava a organização da Igreja Metodista no bairro Retiro, que a partir de 27 de abril de 1955, a Congregação do Retiro, até então subordinada à Igreja Metodista Central, passou a ter vida autônoma, tornando-se a Igreja Metodista do Retiro. E o pastor da Igreja Metodista do Retiro ficou sendo o reverendo José Rui Rodrigues de Almeida. No dia 8 de maio de 1955, reuniu-se a Igreja Metodista do Retiro em sua primeira assembleia para a escolha de seus oficiais. A consagração do templo se deu em 29 de maio de 1955, com uma grande festa e a presença de vários pastores. E é que eu tô com o dedo aqui assim, ó. Pela Igreja Metodista do Retiro, deixando as suas marcas. Várias pessoas acompanharam e fazem parte da história desta igreja. Hoje, no terreno, temos construído um amplo templo com capacidade para 858 pessoas sentadas. Templo este que Deus já havia colocado no coração dos irmãos há vários anos e que foi erguido no pastorado do reverendo Paulo Fernando de Barros. Temos um prédio educativo com salas de aula para uso de escola dominical, refeitório, cozinha e banheiros. Prédio este
que em homenagem recebeu o nome do irmão que foi um dos fundadores da Igreja Metodista do Retiro e que foi um braço forte até que foi chamado para o... Vários pastores já passaram pela Igreja Metodista do Retiro deixando suas marcas. As pessoas acompanharam e fazem parte desta história. Hoje, no terreno, temos construído um amplo templo com capacidade para 858 pessoas sentadas. Templo este que Deus já havia colocado no coração dos irmãos há vários anos e que foi erguido no pastorado do reverendo Paulo Fernando de Barros. Temos um prédio educativo com salas de aula para o uso da escola dominical, refeitório, cozinha e banheiros. Prédio este que, em homenagem, recebeu o nome de um irmão que foi um dos fundadores da Igreja Metodista do Retiro e que foi um braço forte até o dia em que foi chamado para o Senhor, o irmão Adão José Soares. E temos também a Casa Pastoral. Nestes anos de caminhada, vários pontos de pregação foram abertos e alguns se tornaram congregações. A congregação do Açude foi a primeira a ser construída. Foi uma bênção a abertura daquele trabalho, que foi pastorado do reverendo Hermil, na residência da irmã Marieta. E a construção do templo se deu no pastorado do reverendo Abimael Tabosa de Melo e de uma pequena congregação no ano de 2002, no pastorado do reverendo pastor Weber Chaves. A congregação passou a ser Igreja Metodista do Açude. Temos ainda as congregações de Nova Primavera, aberta no pastorado do reverendo Arlete Quaresma, e a congregação do Parque Maíra, no pastorado do reverendo Paulo Fernando. Nestes anos de caminhada, vários pontos de pregação foram abertos e alguns se tornaram congregação. A congregação do Açude foi a primeira a ser construída. Foi uma bênção a abertura daquele trabalho, que se deu no pastorado do reverendo Hermil, na residência da irmã Marieta. A construção do templo se deu no pastorado do reverendo Abimael Tabosa e de uma pequena congregação no ano de 2002, no reverendo... pastorado, eu pensei no... É que é muito pastorado e muito reverendo. Vai. Nestes anos de caminhada, vários pontos de pregação foram abertos e alguns se tornaram congregação. A congregação do Açude foi a primeira a ser construída. Foi uma bênção a abertura daquele trabalho, que se deu no pastorado do reverendo Hermil, na casa da irmã Marieta. E a construção do templo se deu sob o pastorado do reverendo Abimael Tabosa de Melo. E uma pequena congregação no ano de 2002, no pastorado do reverendo Weber Chaves. A congregação passou a ser Igreja Metodista. Nos anos de caminhada, vários pontos de pregação foram abertos e alguns se tornaram congregação. A congregação do Açude foi a primeira a ser construída. Foi uma bênção a abertura daquele trabalho, que se deu no pastorado do reverendo Hermil, na casa da irmã Marieta. E a construção do templo se deu sobre o pastorado do reverendo Abimael Tabosa de Melo e de uma pequena congregação no ano de 2002, no pastorado do reverendo Weber Chaves. Assim, então, a congregação passou a ser Igreja Metodista do Açude. Temos ainda as congregações de Nova Primavera, aberta no pastorado da reverenda Arlete Quaresma, e a congregação de Parque Maíra, do pastorado do reverendo Paulo Fernando.
vou cortar aqui, ó. Vou jogar uma massa pequena. Essa é a mais comprida, né, massa? Segunda, se ela acaba ela e parte para outra. Isso, primeiro. Que mais seria, tá? Podia dar pelo menos essa grossura só, né? É muito grosso demais. Esse aqui mesmo. Não é mais um. Nós estamos aqui com o irmão Benjamin e... Nós estamos aqui com o irmão Benjamin Pérez Martins, que foi membro da Igreja Metodista do Retiro da década de 60 a 80, e ele vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele. Eu que tenho que falar. Então tá. Eu queria dizer que... A voz assim, tá? Eu queria dizer que eu vim para aqui no ano de 1960. E eu fui convidado para vir aqui. Eu trabalhava junto com o moço lá dentro da usina. E esse moço é o Atil Pinheiro. E ele me convidou, mas vai lá na minha irmã, não fala onde é que é a igreja dele, não. Em casa, um dia de mais cedo, domingo de mais cedo, e passou lá uma pessoa e falou, vamos para a igreja? Eu estava até rachando lenha, porque antigamente não tinha gás, né? Estava rachando lenha e ele me chamou, vamos para a igreja? Eu falei, vamos. Mas eu já conhecia o evangelho, mas nunca, não era membro de igreja nenhuma, né? Não pertencia a denominação nenhuma. Aí ele me chamou, eu falei, vamos. Aí me arrumei lá um pouquinho e vim com ele. Quando nós saímos aqui, ó, sem saber para onde vinha, porque eu vim acompanhando ele. Chegando aqui, logo encontrei o moço que me chamou lá na usina, me chamou para vir aqui. Logo encontrei ele aqui, já veio cumprimentar e coisa. Você veio mesmo, né? Aí eu vim sim. Aí, né, a gente veio
E ficou aí de 60 a 80, ajudando aí na igreja. Né? Eu nunca era também muito bobão, não. Eu ajudava, eu pregava, eu começava culto, iniciava culto. Até que uma vez chegou um pastor aqui, vindo de Resende, ele era secretário distrital. Mas não estava aqui o pastor, nem o guialeiro, como se fala, né? E aí pediram para me dirigir. Até foi o Natanael que pediu para mim, toma conta aí na frente. Aí subimos para aqui, mas não era aqui não, era no púlpito da igrejinha. Aí eu comecei a dirigir o culto, fui dirigindo o culto, e pedindo para orar, fui dirigindo até o fim, né? Depois, eu falava, não sei se vocês vão gostar, se não vão. Eu pedi uma pessoa que orava, não falei o nome da pessoa também não. Aí quando eu pedi a pessoa para orar, e lá levantou uma pessoa, uma dona lá, levantou e começou a orar. Nós começamos a falar em língua, né? Começou a falar em língua. E vocês sabem que isso aí tem gente que não crê nisso até hoje. Eu creio, né? Então, a moça começou a falar em língua, a dona. Aí o pastor, depois que ela parou de falar, o pastor me chamou a atenção aí. O pastor era lá de Resende, era secretário de Estado, não era pastor daqui, era lá de Resende, mas ele ia fazer um trabalho aqui. Aí, eu não sei. Depois eu fui procurar saber quem era essa pessoa que orou ali. Era uma pessoa que orava realmente, né, buscava a Deus às madrugadas. Então, é como diz, vocês creem no batismo com o Espírito Santo, não crê? Aí, eu procurei saber quem era ela. Aí vi que, não, essa dona mora aqui em tal lugar, ora de madrugada e busca. Então, ela falou em língua e o pastor não gostou, porque antigamente aqui não se falava em língua, não. Aqui, todo mundo sabe que aqui era só amém, nem aleluia, não podia falar, nem aleluia, nem glória, só amém, amém. O pastor estava orando, outro respondendo amém. Era assim antigamente. Agora, não sei, mas acho que aqui já está mais avivado um pouco. Então eu vim para aqui, estive aqui, ajudava eles aí, como eu fui ecônomo da igreja, ajudava a evangelizar. Naquele tempo a gente podia andar, subia morro, descia morro, era tudo. Eu quero dizer que a gente saía aqui com a Juraci, que é a esposa do pastor Moacir, e a Dona Alice, que também já faleceu, e saía pregando. Elas eram incansáveis, e eu também era incansável. Nós saía em volta aqui nessa cidade, aqui quase todo mundo foi evangelizado. E também, lá em Barra Mansa também, a gente ia nos cultos, às vezes parava num ponto de ônibus aí, e a gente começava a cantar, né? A gente começava a cantar lá, um tirava um hino, começava a cantar e começava a juntar a gente ali para ver nós cantar ainda. Embora não sabia cantar bem, mas cantava. E assim foi indo, depois, né? A gente ficou aí e essa casa do pastor aí, eu ajudei a construir a casa, né? Vocês não lembram, você não lembra, ninguém lembra. Então eu ajudei a construir, nós demos dura aqui, tinha que cavar uns barrancos aqui, uns barrancos meio duros, parecia pedra, moledo. Nós cavamos barranco também, e para poder construir. Não sei se foi essa igreja aqui. Aí, depois nós fomos, né? E pessoas também que eu trouxe para aqui, para esta igreja. Primeiro, eu trouxe um rapaz para aqui, ele deveria ter 17 para 18 anos. Nós estávamos aqui e tinha uma moça dirigindo um trabalhozinho com consagração, e o rapaz entrou, eu entrei e o rapaz também entrou comigo. Daquela hora em diante, esse moço
um jovem ainda, ele aceitou na hora, o Espírito Santo já tocou ele no mesmo dia. Aí nós fomos embora, quando foi de noite, eu não precisei passar lá para chamar ele, mas ele passou lá em casa, me chamou e veio para aqui, esteve aqui, batizou aqui e também, quer dizer, foi batizado com o Espírito Santo ali, né? Não havia batismo com o Espírito Santo aqui ainda não, mas ele foi ali, debaixo de um arvinho, tem um arvinho aí que tinha, acho que tiraram, ele disse, quando ele vem aqui, ele olha logo para aquele lugarzinho lá, porque tem saudade daquele lugar, né? Então, trouxe ele, depois estive aí pregando, falando, né? E visitando, evangelizando, e sempre tinha os pastores que ajudavam. Quando eu entrei para aqui, tinha um tal de pastor Joaquim, que era um baixinho, ele trabalhava no Barbará, tomava conta dessa igreja aqui, e tomava conta da igreja também, lá na Boa Sorte. Acho que é metodista de lá até hoje. E depois foi passando outros pastores. Entrou o Arcigo lá, né? Que eu já te falei que o Arcigo lá, nós estávamos construindo aqui, o Arcigo era pastor, mas era até um solteiro ainda. Nós estávamos construindo, o Arcigo lá passou mal, e o pessoal achou que é porque a barra era pesada, né? Mas, então, assim, construímos essa casa do pastoral aí. A ver, não está tão bonita, conforme não era tão bonita conforme é agora, mas era uma casa de pastor. E fomos ficando, depois veio pastor, veio Arcigo lá, veio Joaquim de Brito, Aderico, pastor Aderico, Crisa. E depois veio mais uns 2 pastores, não lembro mais, mas contanto nós estivemos aqui esse tempo todo. Eu tive 20 anos aqui, sempre obedecendo o pastor, obedecendo a ordem da igreja, e sempre, né, firme aí. E mais nós tivemos por aí, pegamos, visitamos, o que podia fazer aqui, nós fizemos, né. E depois, quando foi em 80, minha família foi lá para a igreja Oeliana. E aí pediu para vou também, deixar essa igreja. Quando eu fui lá conversar com o pastor a respeito até Joaquim de Brito, o nome dele. Eu fui lá conversar com o escritório dele lá, e a juventude ficou me esperando aqui, ó, no muro ali, deixar eu embora. Eu gostava de mim e eu gostava deles também, porque essa igreja aqui tem isso. Eu amo essa igreja realmente, né? Não é porque eu saí daqui e fui para lá, mas essa igreja está aqui no meu coração, está aqui. Uma vez eu ia passando de ônibus, porque todas as vezes que eu passava ali, eu tinha que olhar para aqui. Se não olhar, faltava uma coisa. Aí, lá passei, tinha uma moça, uma dona, ela até sofria de nervo. Aí, aqui. E eu tinha tanta saudade daqui, do pessoal daqui, que eu vi ela no ônibus, aí eu fui obrigado a chegar lá, de saudade, abraçar ela com quem está abraçando um filho, um irmão, quem fosse, né? Porque eu vou te falar, essa igreja está aqui, esse tempo todo, mas o meu coração está aqui nessa igreja. Estou noutra, estou lá também bem, graças a Deus, sou presbítero. Presbítero é abaixo do pastor. Mas não é só esse pastor, tem 3 ou 4, se um falha, tem o outro. Quando o pastor sai, um toma conta. O primeiro chegar, toma conta. Então, é assim, dá. E uma vez também, eu vim chegando aqui, e a mulher do pastor falou, o pastor saiu. E ele falou comigo, para falar, o primeiro que entrasse aqui, era para dirigir o culto. Aí eu cheguei e falei, não, mas eu estou sem paletó. Não, o senhor não está sem paletó. Manga comprida, tá bom. Pode entrar e dirigir, eu gostava de dirigir mesmo. Aí entrei para ir e comecemos a dirigir. Chegou 2 donas aí. A Lília. A Lília não era membro de igreja. Aí
culto de oração, mas eu mesmo assim fiz um apelo, daquela moça veio nos meus pés e joelhou nos meus pés. Eu logo lembrei que nós somos irmãos dos outros, não tem nada que joelhar no pé do outro, né? Joelhar tem que ser nos pés de Jesus. E aquela pessoa aceitou Jesus, ficou aí e está nessa igreja até hoje, que é a Lília. Conhece a Lília? Pois é. Então, e mais outras, né? Muitas coisas passou aqui, mas tudo para o bem. Mal não. E gostava de todo mundo, e parece que o pessoal todos gostava de mim. E quando eu fui saindo da juventude, ficou me esperando aí, que era para me lembrar. E quando eu saí, que eu já tinha conversado com o pastor, ele me deu a carta para mim ir para outra igreja. A juventude estava esperando aí. Quando eu vim saindo no porto, não vai embora, não vai não. Eu falei, agora já pedi a transferência, o pastor aí, ele aceitou. E tem uma coisa, hein? Meus olhos correram, mas também tirei água nos olhos do pastor, porque nós combinava bem, né? Andava junto, eu ajudava ele, porque às vezes outros não podiam, eu saía com ele, pegava por um lado, por outro, né? Então é assim. E o mais, né? Fiquemos aí, fazendo aquilo que Deus queria que fizesse. E eu, graças a Deus, eu quero dizer para você, toda a vida eu fui crente, hein? Mas a primeira denominação que eu entrei nela foi nessa igreja aqui. Foi a primeira denominação. Mas toda a vida eu fui crente, toda a vida eu não conheço o mundo aí fora, até hoje, não conheço o mundo não. Eu fui criado, meu pai, minha mãe não conhecia de nada, mas eu fui com conhecimento de Deus, com certeza. E minha mãe sempre falava assim comigo, quando ela falava, esse menino parece que tem a estrela de Davi, ele não chora, não ouvi, ela contava. Aí eu gostava da igreja, vivia na igreja, e a primeira denominação foi essa aqui, e vou te falar, ela está aqui no coração até hoje, e eu amo todos da igreja aqui. Eu não tenho nada com ninguém, nem aqui, nem em igreja nenhuma, com ninguém. Graças a Deus sou livre para andar, pregar o evangelho e prego a palavra sem preocupação, né? E nós estamos aí, né? Graças a Deus, estamos aqui até hoje, né? Eu agora não sei mais o que eu falo, né? Nós agradecemos a participação do senhor, de estar sendo entrevistado por nós, e agradecemos também por o senhor ter sido um instrumento precioso e estar sendo um instrumento precioso nas mãos de Deus. Amém? Obrigado. Estamos aqui na residência do nosso irmão Dalci Meirelles, né, para mais uma entrevista, para mais uma colaboração para a Igreja Metodista do Retiro, para a gente conhecer um pouco mais da história da Igreja Metodista do Retiro. E o nosso irmão Dalci, ele sempre foi uma pessoa que sempre esteve ativa na igreja, uma pessoa que participou, né, de várias coisas, várias atividades na igreja, participou também sempre ativamente nas construções. Ele vai estar contando um pouquinho para a gente, né, dessa participação dele. Qual? Você tem pergunta que eu vou dizer. Pode falar, senhor. Primeiro eu fui batizado em 1960 pelo pastor Joaquim Ferreira de Bastos Sobrinho, tá? E daí para cá vim participando ativamente, nunca faltei aos trabalhos da igreja. Participei como tesoureiro vários anos e também na administração da igreja trabalhei bastante tempo e sempre tive bom relacionamento, principalmente com os pastores, dos quais eu tenho saudade. Tantos pastores bons que passaram por lá, todos. Esses me deixaram saudade. Participei também ativamente da construção, tanto da primeira construção da casa pastoral, no tempo do Eduardinho, ele que estava à frente como mestre da construção.
Participei em toda a construção da casa pastoral. Participei no aumento da igreja primitiva, aquela menor igreja que tinha lá, que era quase o tamanho dessa sala aqui. E participei também depois na construção da igreja atual, na qual trabalhei 3 anos mais ou menos, desde a fundação até o ponto em que está hoje, né? Porque pouca coisa, eu passei lá um dia desse, vi revestimento daquelas colunas de fora, revestindo. E só o que eu vi diferente depois que eu participei. De maneiras que o trabalho de Deus, né? Para Deus eu trabalho com muita alegria, sempre trabalhei. E a minha passagem pela igreja metodista só de 40 anos, 41, 42 anos mais ou menos, 41, é 40 anos. E sempre fui bem sucedido espiritual na igreja. Por quê? Porque sempre obedeci a Deus, em tudo aquilo que Ele tem me mandado fazer, eu tenho feito. De maneiras que eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por toda a oportunidade que Ele me deu de trabalhar na construção da igreja, de estar 43 anos agora na presença dEle, sem nunca vacilar ou sair da igreja. Graças a Deus não provém de mim, provém de Deus isso. E a cada dia melhorando, e atualmente é um patamar bastante mais elevado do que o anterior. E essa é a minha história, a minha passagem pela igreja metodista. Tá? Agradeço a Deus pela vida de vocês, a alegria que tem de vocês estarem aqui. Para a gente fazer um pouquinho de história, nós estamos formando agora uma nova história. Graças a Deus nós temos uma nova igreja para formar uma história. E essa nova história, naturalmente, não será diferente da primeira em que eu trabalhei. Eu tive, no caso, 2 histórias na minha vida dentro do Evangelho. A primeira na Igreja Metodista, segunda no Ministério Gileade, onde eu tenho muita alegria, porque trabalho livremente, louvo a Deus com toda a alegria, tenho liberdade nas ações de trabalho da igreja, de participação, e estou muito alegre, tá? É uma alegria. Que Deus abençoe a igreja, todas as igrejas, não só a metodista, mas todas as igrejas. Mas igreja metodista, onde eu convivi parte, naturalmente 1/3 da minha vida, né? Porque 140 anos, 80, 120 anos, né? Que ainda tem mais alguns anos pela vida, pela frente, chegar como Moisés aos 120 anos, né? E isso é uma alegria para mim, tá? Naturalmente, se não fosse estar dentro do Evangelho também, quem sabe eu nem estaria aqui hoje, né? Para contar a história da Igreja Metodista, nem da minha vida, né? Porque fora do Evangelho a vida naturalmente é muito mais curta do que dentro do Evangelho. Isto a Bíblia nos prova e também a experiência nos prova, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe, tá? Deus nos abençoe. Queremos agradecer, né, a participação do nosso irmão Dalci, que deu, né, mais essa contribuição para o nosso crescimento. Muito obrigada, irmão.